Então, falando sobre os ciclos do encéfalo e o sono. Primeiro, a gente precisa ver os ritmos, né? Saber o que é esses ritmos do encéfalo, do eletroencefalograma, que é esse exame que a gente faz. Ele vai medir a voltagem gerada pelas correntes lá do córtex. Então, o tempo inteiro, nosso córtex está trabalhando, estão acontecendo conexões lá, e isso vai ser refletido nesse exame que é feito no eletro, através de ondas. Então, é basicamente o mesmo princípio de um eletrocardiograma. A diferença é que, ao invés de ele refletir a corrente elétrica lá do coração, ele vai refletir a corrente elétrica do córtex. E quais vão ser os tipos de onda que a gente vai ter, principalmente no EEG? A gente vai ter 4 tipos de onda. Desculpa que ficou desconfigurado aqui, mas dá para enxergar direitinho os 4 tipos, que é a beta, a alfa, teta e a delta. O que a gente precisa saber de importante é correlacionar a frequência delas com como vai estar o estado do córtex durante aquela onda. Então, quando a gente está com o córtex ativado, que é quando a gente está acordado, que é o que se chama de vigília, quando o córtex está trabalhando, a gente vai ter ondas beta, que são essas ondas de frequência alta. Então, elas possuem esse aspecto aqui, das ondas próximas, e uma amplitude baixa, ou seja, elas são curtas de altura. Conforme vai diminuindo a frequência, significa que o córtex está menos ativado. Então, aqui a gente tem essas ondas alfa, que também são de vigília, mas que é quando o córtex não está sendo tanto usado. A gente vai ter a teta, que é menor frequência ainda, e daí a gente aqui já começa a entrar no sono. Primeiro o sono leve e depois o sono profundo, que é a onda delta. Que daí a gente vai ter amplitudes bem grandes e a frequência baixa. Uma coisa importante também de saber é que quando a gente está dormindo, a gente pode ter sonho ou não. Quando a gente está sem sonhos, a gente vai ter essas ondas aqui, que são do sono mesmo, essas ondas de baixa frequência, mas quando a gente está sonhando, o nosso córtex está trabalhando, como se a gente tivesse acordado. Então, ele está gerando bastante corrente elétrica. Então, a gente começa a apresentar aqui essas ondas de alta frequência, que é como se a gente tivesse acordado. Uma coisa boba que eu usava para guardar a ordem disso é batida. Isso não significa nada, mas me ajudava a guardar a ordem de BATD. Começando por alta frequência aqui, B, depois A, o T e o D. Então, talvez ajude vocês a guardar o batida. Agora, como que vai acontecer a geração desses ritmos? Cada neurônio está disparando uma corrente elétrica, mas quando a gente faz o eletroencefalograma, ele não vai estar refletindo a corrente elétrica que está passando em um neurônio. Ele vai meio que fazer um conjunto de todas aquelas correntes que estão passando ali pelo encéfalo, e vai ter meio que uma resultante, né? Igual quando a gente vê com vetores, que tem vários vetores, vai ter uma somatória, e isso vai ser refletido. Então, esses ritmos, eles começam a ser refletidos ali no encéfalo porque esses neurônios eles estão disparando de forma rítmica. E como que acontece essa forma deles dispararem juntos? A gente pode ter um marca-passo, que no nosso caso é o tálamo, principalmente, e esse tálamo vai controlar as áreas do córtex para que eles tenham esse disparo juntos. Então, é como se fosse um regente aqui, o tálamo, fazendo com que os neurônios comecem a disparar essas correntes elétricas de forma rítmica, e isso vai ser refletido lá no nosso eletro. E outra forma disso acontecer é os próprios neurônios corticais gerarem isso. E isso acontece através da comunicação entre eles. Então, é como se, através das correntes ali que eles estão fazendo, eles vão se comunicando uns com os outros e eles começam a disparar juntos as correntes elétricas para que eles entrem em um ritmo.
Agora falando do sono, né, que é quando a gente não está em vigília, quando a gente não está acordado. Ele é definido, né, pelo Baer como um estado facilmente reversível de reduzida interação com o ambiente. Então, basicamente, o que é o sono? É quando a gente está acordado, a gente está recebendo várias aferências do ambiente, a gente está recebendo vários estímulos, e esses estímulos estão fazendo com que o nosso córtex esteja ali trabalhando. Quando a gente está no sono, é quando a gente está sem essas aferências. Isso significa que o nosso córtex não está trabalhando? Não. Antigamente se acreditava nisso, né? Que se eu desligasse todas as conexões ali do córtex, a pessoa ia dormir. Hoje se sabe que não é assim. O sono ele é um processo ativo. Então o córtex está trabalhando, o nosso corpo ele trabalha para gerar essa fase de sono. E são funções bem complexas que estão acontecendo ali no nosso organismo para fazer todo esse processo de passado, o momento que a gente está com essas interações com o ambiente, e a gente começar a diminuir essas interações até a gente chegar no estado do sono. Por que é facilmente reversível? É isso que diferencia, por exemplo, o sono de um coma. É quando a gente está em coma, daí sim, a gente está com essa interação reduzida, só que não de uma forma facilmente reversível. Daí sim as nossas funções, é como se as conexões não estivessem acontecendo de forma correta. O sono, se você for estimulado, você vai voltar a ter essas interações com o ambiente. E daí existem algumas teorias para explicar o porquê existe o sono. As mais conhecidas e aceitas é que é uma forma de se recuperar para uma nova vigília e de conservar energia, né? Ao longo da evolução, acredita, né, se notou que são os seres mais evoluídos, né? Mamíferos, aves e répteis que fazem esses ciclos. Então, se associou isso a uma maior evolução, né? Para armazenar mais energia. E a gente vai ter essa classificação de sono em sono REM, que é o sono de movimento rápido dos olhos, e o sono não REM. Essa é a principal parte da aula. Se vocês tiverem que sair sabendo de uma coisa, saibam diferenciar bem sono REM, sono não REM, o que está acontecendo em cada um deles, quais são as ondas que vão, os tipos de ondas que vão estar sendo gerados em cada um deles. Então, quando a gente está num sono REM, que é esse movimento rápido dos olhos, o Baer define ele como um encéfalo ativo e alucinado em corpo paralisado. Ou seja, a gente está dormindo, mas o nosso cérebro está como se a gente tivesse acordado. Só que a gente não está recebendo aferência de fora, a gente não está recebendo estímulos externos. Ou seja, o córtex que está gerando a própria aferência e ele mesmo está criando conexões, vamos dizer assim, entre aspas, do nada. E está processando essas informações. Como a gente está sem esses estímulos verdadeiros, né? Tipo, que a gente está vendo, que a gente está escutando, o cérebro ele tenta criar e dar significado a isso, mas geralmente acaba saindo uma coisa sem sentido. Então, por isso que ele diz que é um encefalativo mais alucinado, que geralmente os sonhos sempre vêm acompanhados de coisas meio bizarras. E é justamente nessa fase que a gente vai ter os sonhos. Sonho não é sinônimo de sono REM. Você pode ter um sono REM sem ter sonhos, mas se você tiver sonhos, vai acontecer no sono REM. E é importante saber aqui que o simpático prevalece. Então, o sistema nervoso simpático é que vai estar trabalhando mais enquanto a gente está nesse estado mais ativo do sono. Em contrapartida, a gente vai ter o sono não REM, que é aquele período de repouso mesmo, que o encéfalo não vai gerar nada muito complexo, vai estar ali com as conexões bem diminuídas, com aqueles ritmos, com aquelas ondas lentas de frequência baixa. E daí a gente vai ter o parasimpático prevalecendo aqui. O sono não REM ele vai ser dividido em quatro estágios: N1, N2, N3 e N4. E basicamente é o N1 um sono mais leve, o N4 um sono mais profundo. Então aqui o N1 é essa vigília relaxada, ou seja, a gente ainda está acordado, mas a gente está sonolento. Essa fase de transição, a gente está ali quase dormindo, mas se alguém falar com a gente ainda está respondendo. Ele vai durar poucos segundos e a gente ainda vai ter um pouco de movimentos oculares, que vão ser lentos.
Quando a gente entra no N2, que daí vai ser um estágio um pouco mais profundo, as ondas elas começam a ficar com uma frequência mais baixa e vai ter uma duração maior aqui desse estágio, que vai ser de 5 a 15 minutos, e aqui os movimentos oculares eles vão cessar totalmente. Então a gente já está num sono bem mais profundo do que esse aqui. O N3 é o início dos ritmos delta, e a gente vai ter um pouco de movimento corporal e ocular. O estágio N4 é o mais profundo, e quando a gente tem aqueles ritmos de mais baixa frequência possíveis. Como que vai funcionar os estágios, a ordem de cada um deles quando a gente começa a dormir? Então, 75% vai ser de sono não REM, que é quando a gente está mais num sono mais profundo, e 25% é o sono REM, que é aquele sono que a gente está com o córtex mais ativado, e é quando a gente vai ter sonhos. A gente começa no estágio 1, que é aquela vigília meio sonolenta, depois passa para o estágio 2, estágio 3, estágio 4. Quando a gente chega no estágio 4, a gente vai voltar para o 2 e daí do 2 passar para o sono REM. Então lembra que vai ter todo o ciclo do sono não REM, e para ir para o sono REM a gente volta para o 2 primeiro. Do sono 2 passa para o sono REM, e daí aqui a gente tem o fim de um ciclo. Esse ciclo vai durar aproximadamente 90 minutos, e daí a gente começa a repetir ele ao longo da noite. Daí a quantidade de ciclos que a gente vai ter vai ser de acordo com a quantidade de horas que a gente dormir na noite. Daí do sono REM, a gente passa para o 2 de novo, que volta para o 4, que volta para o REM. O estágio 1 a gente vai voltar só antes de acordar mesmo. Então é só no início e no final. Esse gráfico aqui, que é meio difícil de entender, porque ele é meio confuso, mas a gente segue aqui esse contorno dessas pirâmides aqui, que vai formar essa imagem azul. Então a gente segue aqui, começou com a vigília, quando a gente está acordado, passa para o estágio 1, que daí vai para o estágio 2, 3, 4, voltou para o 2, do 2 aqui foi para o REM. Do que a gente precisa guardar aqui desse gráfico? É perceber que no início da noite a gente tem mais sono não REM, e ao longo do sono, o sono REM ele vai ficando cada vez maior. Então a quantidade a duração do sono REM ele vai ficando maior. Então, quanto mais você dorme, mais sono REM você tem. É por isso que vem daí essa questão da importância de dormir bem, né? Porque quanto mais sono REM você tem, melhor vai ser esses processos ativos do encéfalo que ocorrem durante o sono REM. E sabe-se também que é durante o sono REM que vai acontecer o processo de consolidação de memória, que é quando a gente faz aquelas sinapses ficarem mais fortes, para a gente guardar a informação. Então, quanto mais sono REM você tem, mais você absorve as coisas, mais você guarda informações. Apesar de ficar mais longo o sono REM, é preciso desse período refratário obrigatório, ou seja, entre dois sonos REMs a gente precisa ter um intervalo de 30 minutos obrigatório. Agora, os sonhos, eles são associações de memórias do córtex cerebral causado por descargas aleatórias. Não é aquilo que eu tinha falado para vocês. A gente não vai estar tendo aferência de fora, não vai estar tendo o estímulo visual, o estímulo auditivo, sensitivo. É o nosso próprio córtex que vai estar gerando essas informações e tentando dar significado a elas, mas geralmente elas saem sem significado. Então o córtex ele vai tentar sintetizar essas imagens, sintetizar sons, sintetizar sensações, e o resultado final pode ser completamente estranho, sem sentido. Como eu tinha dito, o sono REM é importante para a construção da memória, que acaba se relacionando um pouco com essa questão dos sonhos, que é quando a gente tem essas informações sendo trabalhadas no nosso cérebro. Mecanismos neurais do sono. Então, lembra que eu tinha dito que para a gente passar da vigília para o sono e fazer todo esse ciclo, é um processo ativo, o nosso corpo vai estar trabalhando de forma complexa,
e daí vão entrar aqueles sistemas que a gente tinha visto na última aula, lá dos sistemas difusos, de blocos cerúleos, núcleos da RAF, que controlam de forma difusa o sistema nervoso central. Então, a gente vai ter aqueles dois sistemas que juntos formam o SAR, que é o sistema ativador ascendente, né? Como o próprio nome diz, ele é um sistema ativador, então ele vai deixar a gente ativo, ele vai estar trabalhando para deixar a gente na vigília, para que a gente não durma. E ele é formado pelo núcleo cerúleus, que vai liberar noradrenalina, pelo núcleo da RAF, que vai liberar serotonina. Eles vão disparar principalmente durante a vigília para acentuar esse estado acordado. Eu lembro que caiu essas coisas na minha prova, tipo, quais eram os hormônios que estavam em maior concentração enquanto a gente estava dormindo, ou os que estavam em maior concentração quando a gente estava acordado. Daí é fazer essa associação com esses sistemas difusos. Vai ter mais nora e serotonina quando a gente está acordado, por causa desse sistema ativador. E a acetilcolina vai estar presente no sono REM, porque aqueles neurônios que liberam acetilcolina vão estar fazendo o córtex trabalhar, só que durante o sono. Então, é isso que causa esse sono REM, a gente está dormindo e está com o córtex ativado. E a gente vai ter, em contrapartida, sistemas que vão induzir o sono. Então, vão fazer o contrário daquele sistema ativador. Eles vão diminuir a taxa de disparo desses núcleos modulatórios, então vão como se eles estivessem bloqueando, e eles que vão ser responsáveis pela geração do ritmo delta, que é aquele ritmo de baixa frequência quando a gente está em sono profundo. A gente vai ter algumas substâncias que vão fazer isso, peptídeo muramil, interleucina 1, são menos importantes assim de saber. Peptídeo muramil, existem teorias que falam que são bactérias do intestino que produzem, mas não é nada muito certo, então acho que eles não cobram isso. Interleucina 1, que é produzida pelo sistema imunológico, está relacionado com defesa imunológica e acaba também induzindo sono. E a melatonina, que é a mais importante, assim, relacionada ao sono das substâncias, que ela vai ser secretada pela pineal e ela é liberada no escuro e inibida com a luz. Então, ela gera sono na gente por causa disso. Quando está escuro, a gente começa a liberar essa melatonina e ela começa a induzir sono na gente. E daí, ciclos circadianos, que é isso que eu tinha falado para vocês, né? Os animais evoluídos, eles trabalham com ciclos, ou seja, são esses ciclos de claro e escuro. A maioria das espécies, elas têm uma função diária e outra função noturna. Então, isso vai variar, não é toda espécie que está mais ativa durante o dia, igual a gente, e mais sonolenta durante a noite, mas sempre vai ter essa variação. E vai ter a oscilação dos dados vitais conforme o ritmo que a gente tiver. Então, a temperatura vai mudar, o fluxo sanguíneo, os níveis hormonais, as taxas metabólicas. E isso é bastante complexo, né? Tipo, não tem como entrar muito a fundo disso, mas o nosso corpo, ele muda conforme a gente está dormindo ou acordado. Tipo, só um exemplo que a gente viu é que o GH, ele era mais secretado quando a gente estava dormindo, né? Então, tipo, níveis hormonais mudam. E isso é de tudo que a gente for falar do nosso corpo, ele vai mudar ao longo desse ciclo. E isso não é aleatório. Existem vários sistemas controlando isso. E daí a gente tem esse núcleo supraquiasmático, que é o principal regulador de todas essas funções. Então, basicamente, é bem complexo entender como que funciona isso, mas falando de uma maneira bem simplista, o núcleo supraquiasmático ele vai receber aferências. Então, ele vai pegar várias informações que ele está recebendo. Uma delas é justamente a luz solar, por exemplo, e ele vai transformar isso em eferências, ou seja, comandos. Ele vai pegar o fato da gente estar recebendo luz solar e ele vai mandar isso para o córtex falando, está de dia, você precisa ficar ativo. Então é dessa forma que, isso é só um exemplo, né? Mas é dessa forma que ele vai trabalhar como um relógio biológico, fazendo com que cada uma desses itens aqui que eu falei
varie conforme esses ciclos.